e o outro não. Eu fiz um tratamento nas costas, o outro totalmente diferente. Quando você quer trabalhar, o que você quer trabalhar, até isso pode lhe auxiliar. Não é que seja a regra, mas lhe auxilia. Imagina, você quer trabalhar suprarrenal. A gente tem como trabalhar suprarrenal aqui? Temos. Mas se você põe o paciente de bruços, você não só vai visualizar bem como é que estão essas suprarrenais, e vai perceber de onde estão vindo conexões ou desarmonias. Depois você vira. Normalmente as conexões estão, seja da corona, seja aqui dessa região que fica bem no fulcro do centro frontal, ou então glandularmente falando, tireoide, timo, o próprio pâncreas. Tudo isso são sistemas que eles têm interligação e outras prevalentes ou não. De repente eu tenho um problema de suprarrenal. Esse problema de suprarrenal pode ser do pâncreas para cá, pode vir do timo para cá, pode vir do laríngeo para cá, pode vir do frontal, pode vir lá de cima, mas também pode vir do humeral. Se vier do humeral, enquanto ele está de costas, você já faz a conexão. Significaria o quê? Um problema característico de refluxo. E se você já operou bem, quando você traz ele de frente, aí você já está com o problema quase todo resolvido. Porque tudo que tem aqui na frente agora são sequelas do refluxo. Tem como colocar isso como regra? Não tem. Não pode ser uma regra. São casos. Vai depender da habilidade do magnetizador, vai depender do caso do paciente. E no caso do paciente vai depender de muitas circunstâncias. Qual é a gravidade, qual é a repercussão, qual é a profundidade. Até que ponto você pode fazer o quê? Até que ponto você não deve ir adiante? No caso de depressão gravíssima, a gente fica quase que forçado a mexer mais alguma coisa do que só dispersivos. Porque você vai encontrar a pessoa sem energia, você vai encontrar as glândulas principais desconectadas, você vai encontrar todo tipo de milacria. Então você tem uma tendência de querer fazer. Sugestão: não faça. Porque o ganho que você tiver no esplênico você vai perder, porque ela vai se descompensar. Ela não aguenta. Isso seria um princípio, que é um princípio que infelizmente é desobedecido diariamente por quase todo passista que nunca estudou magnetismo. Porque você chega perto da pessoa, a pessoa está precisando de energia, o que é que você faz? Você está precisando de energia, então tome energia. E por fim, aqui para a gente terminar aqui o exemplo com o Gustavo, vamos imaginar que eu já encontrei aqui um probleminha repercutindo aqui. Vou deixar sem nome, tá? Só para a gente não pensar que seja um caso real. Encontrei, mas eu encontrei na minha zona de referência. É para isso que serve a gente entender aquilo que foi perguntado semana passada. Relação. Encontrei um ponto de afinidade, ou um ponto em que a gente tinha uma zona que poderia ser muito agradável ou desagradável. Equalizei, agora essa zona para mim é boa. Nessa zona agora eu vou sentir o paciente. Está aqui um problema, está aqui um outro problema interligado. Muito bom. Mas esse problema é numa zona ativante ou é numa zona calmante? Esse é o segundo ponto. Porque não é porque eu senti na zona de referência que o problema está na zona de referência. Entendam bem isso, porque às vezes quando a gente começa não distingue, e aí a gente perde tempo. Como perde tempo? A nossa tendência de 99% dos magnetizadores, qual é? Achar que está tudo aqui muito perto. E só 1% pensa na possibilidade de estar aqui. Você tem uma zona de referência que é como o nome diz, zona de referência. Eu quero trabalhar bem aqui, trabalho. Deu certo, eu venho conferir na zona de referência. Vou trabalhar aqui colado nele, vou alisar você, tá bom? Vou trabalhar aqui tocando. Trabalhei, vou conferir zona de referência. Okay? A zona de referência é só para dizer como é que está a ação ou reação.
Pode acontecer de na zona de referência ser o ponto do trabalho? Pode acontecer em qualquer lugar. Perfeito? Então eu já sei, aqui tem dois problemas. Existe diferença de potencial. Existe? Diferença de potencial. Existe. O Bonfim está perguntando se entre as mãos existe diferença de potencial. Eu vou entender por diferença de potencial, diferença de potência de emissão fluídica magnética. Existe. Mas aí a gente tem algo que a natureza nos privilegiou. A grande maioria que sente uma diferença, eu venho fazer uma relação com a mão esquerda, parou aqui. Faço a mesma relação com o mesmo paciente no mesmo momento, vem aqui. Repito que eu fiquei na dúvida, essa parou aqui, venho com essa parou aqui. Então você já vê que até para a sensibilidade são diferentes. Por isso é que no exercício, como foi que a gente fez o exercício? Eu nem me lembro mais. Muito bem. O pessoal aqui da primeira fila se lembrou. O pessoal lá de trás não se lembrou não, mas deixa para lá, né? É que o pessoal de Pernambuco está preocupado. Estão achando o Gustavo muito parado. Ai que ele entrou aqui numa catalepsia profunda. Porque no curso eu nunca fiz demonstração de como é que a gente provoca a desencarnação, mas hoje eu estou disposto. Hoje eu estou disposto para demonstrar isso. Mas não vai ser com você não, Gustavo. Hein? Matéria-prima tem sobrando, Ele está dizendo que dorme pouco, aí pelo menos ele vai dar uma dormida tranquila, né? Vai. 3 dias de sono, aí ele não vai assistir o resto do curso, não adianta. Tá vendo seus amigos aí como é que são? Só quer que você durma 3 dias. E aí o que a gente fez? A gente sugeriu 3 vezes com a mão, 3 com a outra e 3 com as duas. Por quê? Muitas vezes você fica nessa dúvida. Quando você põe as duas, aí você vê que uma termina prevalecendo junto com a outra, na maioria das vezes. Num primeiro exercício, às vezes não é tão claro, mas depois de um certo tempo você vê que quando você vem com as duas, mesmo que uma seja insensível, junto da outra, elas duas tendem a ficar no mesmo ponto, ou próximo, muito próximo, tá? E na doação você vai sentindo, de repente você, por exemplo, quem tem usinagem gástrica e sente como que girando o estômago, eu não vou dar os outros exemplos, porque senão vai passar o resto da manhã. Então eu sinto que meu estômago começa a girar quando eu entro em relação e começo a fazer uma doação. Se eu tenho a minha mão direita prevalente, quando eu chego aqui, aí eu sinto, parece que apertou demais o processo. Eu tiro a mão, venho com a outra mão, aí é mais lento, mostrando que a exudação, a exteriorização da energia é menor. É ótimo, muita gente gostaria de ter os dois polos iguais. É excelente quando você tem diferentes, porque você pode usar passagens diferentes no mesmo caso e experimentar. Como eu disse ainda há pouco, tem algumas situações que pedem muita energia, outras pedem muito, mas vindo aos poucos. Nem tudo é como a gente imagina de primeira, logo de saída, ok? Então, encontrei aqui a relação, encontrei 2 pontos. Posso vir, se eu não tenho nenhuma segurança, então vou fazer aqui um concentrado bem próximo, tratar só de um, para a gente no começo não misturar muito. Concentra um pouco, volta para o plano de referência. Eu acho que ou não mudou, ou eu fiz muito pouco. Sente de novo. O negócio não deu muito bem não era concentrado, pelo menos tão próximo. Você dispersa na mesma altura, com as 2 mãos, fazendo transversal, volta e sente outra vez. Você vê que eu estou fazendo aqui embaixo, eu estou conferindo aqui em cima, percebe? Então, conferindo, quando eu dispersei, melhorou um pouco, aliviou. Eu posso agora tentar fazer um concentrado aqui ou em outro lugar.
Aqui só para a gente ganhar tempo, vamos imaginar que eu já tenho experiência e deduzir que não tem nada a ver nos ativantes, é nos calmantes. Então eu já chego aqui, vou dar uma concentrada calmante. Para quem nunca fez ou para quem está fazendo e não tem tato magnético, observe as variações que você tem na mão: calor, arrepio, frio, o que seja. É muito comum as pessoas terem noção de calor. Ora, se eu coloco aqui muito perto e sinto calor, eu posso estar confundindo com o próprio calor fisiológico. Mas imagine agora, eu estou com a mão nessa distância e o calor é ainda maior. Isso já não é mais fisiológico, porque eu não tenho mais como pegar o calor vindo daqui nessa altura. E isso eu estou falando do calor, mas vale para qualquer coisa: arrepio, dor, seja o que for. Então aqui ficou mais forte. Eu digo, nossa, aqui está o problema. Eu posso até tentar conferir, né? A partir daqui, aqui que está o nó. Agora você imagina que se eu estou certo e eu vou trabalhar ele apenas aqui embaixo, eu posso até ajudá-lo a ele ficar bom, mas isso vai demorar, vai exigir um esforço enorme, porque eu estou com um problema aqui nesse nível e não ali embaixo. E aí a gente vem aqui e começa a trabalhar aqui. Aí entra de novo, vou lembrar outra vez a frase de Deleuze: não perca o princípio. É aqui, vou trabalhar aqui, concentro aqui, confiro. Uau, mudou legal. Eu posso, a depender da quantidade do que eu concentrei, continuar concentrando mais ou já dispersar para fazer com que isso penetre. Confiro, concentro mais. Sempre no plano de referência, sempre. Para você não perder e não se confundir. Ele só existe para isso, basicamente. O que é que eu disse para a gente não perder o princípio? Então eu trabalhei aqui, foi suficiente. Concentrei calmante, dispersei calmante, concentrei calmante, dispersei calmante. Tá beleza? Nossa, agora aqui mudou bastante. Muito bem. Qual é o princípio? Agora eu tenho que deixar o paciente todo num novo nível. E como é que eu faço isso? Foi na zona calmante onde eu atuei, foi aqui onde eu alterei. Agora eu vou alinhá-lo na zona calmante. Entenderam o que é que eu chamo de princípio, que era o que Deleuze chamava de princípio? Se eu trabalhei na zona calmante, mudei o aspecto do paciente na zona calmante, eu tenho que alinhá-lo agora na zona calmante. Percebido isso? Eu sei que o ideal é quando vocês estiverem aqui com a maca, mas eu não podia pedir a vocês começarem a fazer exercício sem dar esse tipo de informação, porque isso faz toda a diferença na hora da gente aplicar um passe, toda. Ainda que você não tenha tato, mas se alguém ou você mesmo definiu e acha que sim, então tem que ter coerência com o princípio. Como você vai fazer? Eu estou fazendo longitudinal, correto? Nos centros principais eu fiz uma harmonização por transversal, fazendo o mesmo movimento, na mesma extensão, na mesma velocidade, na mesma distância. Isto é manter o respeito pelo princípio do magnetismo. Feito isso,
eu não tenho ainda total segurança, eu venho para o meu plano de referência e confiro de novo. Se de repente na minha conferência eu estou sentindo que aqui ainda está desequilibrado, eu faço mais alguma coisa. Mas eu disse que era aqui e aqui, só que eu só mexi aqui. Se esse ponto é o prevalente desse, quando eu vier conferir este aqui, eu já vou sentir que ele está melhor. Se são pontos independentes e eu só trabalhei um, quando eu vier conferir o outro está aqui ainda do mesmo jeito. E aí eu vou, trabalho o outro. Pode ser na sequência, pode ser colado um com o outro, e aí vai depender também da habilidade e da disposição do magnetizador. Tem casos em que não convém mexer em mais do que um ponto. Então, as hipóteses são infinitas. Perfeito? Vamos lá, Gustavo, você já descansou bastante hoje, tá bom? Tá tonto não, né? Hoje a gente tem menos cadeira do que semana passada, e aí vamos sentar nas cadeirinhas aqui. Por enquanto eu vou deixar essas macas paradas. Talvez o último exercício de hoje, ou seguramente o de amanhã, a gente vai simular aqui uma prática real. Uma prática real conforme a gente faz aqui no Leão. Vocês vão fazer o último exercício aplicando um passo um no outro, e quando terminar, cada um vai receber uma ficha para preencher, e quem está sentado vai preencher a ficha para narrar o que foi que sentiu. Então, antes de falar, todo mundo vai ter que escrever, e aí a gente vai, aproveita, já vê como é que funciona a ficha, o que é valioso, o que não é valioso. E essas fichas, depois que a gente fizer o exercício, elas ficam para vocês. Quem quiser levar para depois se lembrar, quem não quiser pode, depois a gente destrói, ou seja lá o que for. E as fichas que a gente usa aqui no Leão, quem deixou o pendrive com o Bira já está lá com as fichas, são 3 fichas. A ficha dos magnetizadores, a ficha da entrevista, e um folheto que a gente distribui às pessoas que vêm a primeira vez, explicando tudo, que vale a pena vocês darem uma lida, porque aí vocês entendem todo o esquema de como funciona aqui, se é que alguém ainda não entendeu. Essas fichas podem ser reproduzidas, replicadas, modificadas, alteradas, cada um faça o uso que achar conveniente. Além disso, vocês aí vão encontrar também no pendrive, conforme eu tinha prometido, um extrato de La Fontaine. Só que a obra de La Fontaine, da forma como ela está digitada, ela tem 300 e poucas páginas. E vocês estão aí em torno de 37 páginas, ou seja, tem 10% no extrato. Praticamente todos os capítulos, acho que tem 2 capítulos que eu não tirei nada, porque eram capítulos mais descritivos. Então vocês vão ter aí um bom esboço do trabalho do La Fontaine. Esse livro vai para a gráfica talvez na próxima semana, e no final de fevereiro ele já vai estar sendo lançado. Apesar de que ele vai estar mesmo à disposição, vai ser no EME. E a propósito do EME, que eu praticamente não fiz propaganda dele, Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas acontece de 22 a 24 de abril aqui no Leão, neste prédio, aqui neste salão. No EME está previsto um total de 500 inscritos. Foi feito um levantamento ontem, estava com 287 inscritos, fora os que estão confirmados que podem efetivar e ainda não efetivaram. Significa dizer que eu errei, porque eu disse que até final de janeiro a gente não teria mais vagas. Estamos praticamente no final de janeiro e ainda temos algumas. Mas se alguém quiser garantir de vir para o EME, não deixe passar de fevereiro, porque acredito que em fevereiro essas vagas fecham. E fechou, não tem, eu sou seu amigo, eu gosto muito de você, não tem essa.
Tem algumas pessoas que estão se aborrecendo com o sistema de inscrição, porque a gente fechou o pré-requisito. Fechamos pré-requisitos porque a procura para vir para o UEM é muitas vezes maior do que o número de vagas. A gente tem 500 vagas. Se abrisse mesmo, isso aqui é colocar 2.500, 3.000 pessoas, ou seja, no Leão não teria condições. E aí a pessoa, não, mas eu fiz um passe uma vez, me senti bem e quero participar. Ah, porque eu estou numa equipe de passe. Não, porque eu aplico passe desde criança. Assim, mas tem curso? Não. Participou de um M? Não. Você fez curso com quem? Se foi com alguém que a gente não conheça, que aplica os nossos métodos, não é aceitada para o M. Teve uma senhora médica que frequenta um centro e que ficou super entusiasmada, mas ficou achando que nós somos seletivos demais porque ela não teve o nome dela aprovado. A gente lamenta profundamente, mas não tem outra opção, porque se a gente abrir mão para curiosos, quem está no magnetismo não vai ter vez. Então eu sugiro que quem tiver interesse em vir participar do M, se inscreva o quanto antes. E tem mais, até o dia 29 de fevereiro, hoje é dia 23, ou seja, tem 6 dias para pagar, se eu não me engano, 130. A partir de 30 de janeiro já vai para 150. Eu acho que se você está decidido a vir para o M, então já manda a sua inscrição urgente, porque ela tem que ser analisada e devolvida para você para dizer sim. Não é você simplesmente fazer o depósito, não. Você tem que mandar e aguardar retorno, porque se você fizer depósito e não for aprovado, você vai ter somente que esperar agora a devolução do seu depósito, porque não é o depósito quem garante a sua vinda. Quem garante é você ter a inscrição feita. E se por acaso aqui alguém recebeu já, que foi aprovado, ou já escreveu faz tempo e não teve retorno, escreva urgentemente para o e-mail do M, é encontro de magnetizadores, eu nem sei como é que é o e-mail. Não, mas aí tem tem um e-mail, como é o e-mail do M? No intervalo a gente vê. Tá bom, no intervalo eu projeto aqui e aí vocês copiem que quem mandou a inscrição e não recebeu o retorno, cobre. Quem já recebeu o retorno, se recebeu o retorno e não fizer a inscrição até o dia 29, não é que você vai passar para 150, não. Quem já se mandou para a inscrição e não confirmou, no dia 29 a sua pré-inscrição cai. E aí você começa tudo de novo. Você vai ter que fazer outra pré-inscrição. Não, mas é uma burocracia. Não é uma burocracia, é porque tem pessoas que querem vir e as vagas começam a funilar. Se você já tem confirmado, então dê um jeito de fazer o depósito. Tá bom? Espero que vocês entendam bem, porque não tem como fazer um evento desse sem ter regras. Ele tem uma regra, e a regra é essa. E se alguém quiser apresentar algum trabalho no M, semana que vem vai sair o grande convite para quem tiver trabalhos, porque os prazos também do M começam a se apertar. Quem tiver trabalho, que esses trabalhos têm que virem para serem analisados, para dar retorno se for o caso. Quem tiver trabalho bom, mas que precise de ajuste, a gente vai ter que dar o retorno. Quem tiver com um trabalho bom e já tiver aprovado, recebe simplesmente a aprovação e aí fica depois para definir a programação no quadro de trabalhos do M. Como é que é? Nos 2 finais de semana você falou que pacientes em macas fica ruim para aplicar passe por trás. Se a pessoa tiver como deitar para baixo da maca, pode dar o passe. Isso como gente mais nova que tem mais flexibilidade. Eu honestamente eu não entendi. Eu não entendi o que foi. Eu acho que deve estar sendo falado aí de pacientes acamados. Foi até que eu fiz semana passada.
Sim. A pessoa deve estar se referindo ao paciente acamado. Um paciente acamado, eu vou complicar, eu até cheguei a falar rapidamente. Uma pessoa numa UTI cheia de tubos. Você não vai ter como nem tirá-la da maca, nem mandar sentar, nem ficar em pé, nem tirar os tubos. É aí você precisa de um magnetizador com habilidade. Não tem jeito. Quando eu trabalhei uma criança num berçário e ela envolta com, como é que dá o nome daquela campânula? Incubadora. Como as enfermeiras que estavam lá eram protestantes e elas me vendo como espírita, se elas pudessem, elas me proibiam de entrar, mas não podia proibir. E aqui fica uma ressalva: quando você vai fazer uma visita para aplicar passes em alguém no hospital, se alguém quiser lhe impedir, alegue que você está fazendo visita religiosa. Nenhum hospital pode lhe proibir, nem hospital protestante pode lhe proibir. É visita religiosa. É um direito constitucional nosso. Bom? E aí, quando eu estava fazendo o passe nessa criança, e era um caso grave, não era um caso bobo, num momento a minha mão tocou na incubadora, no plástico da incubadora. Ela gritou na hora: não pode tocar, de jeito nenhum. Agora vocês imaginem vocês fazerem um concentrado ativante numa criança com uma incubadora e você não pode nem tocar na incubadora. Em termos de princípio, você está totalmente quebrado, você não tem como fazer, a não ser que você consiga se projetar. Então você se projeta para poder romper a incubadora e ir até onde está a criança. É mais uma outra habilidade que nem todo magnetizador tem, mas que se desenvolve. Então, apesar da minha mão estar aqui, não é eu ter a intenção de estar com ela aqui. A intenção não vai fazer nada. Na intenção aqui você só está mandando calmantes. Você tem que projetar. Antes de doar, você tem que se projetar e ir lá na criança. Algumas vezes a gente faz até algumas experiências. Você se projeta e você toca de uma maneira ou a provocar cócegas ou alguma reação para evidenciar para você mesmo que você se projetou. Até você ter segurança, você vai ter que fazer esse tipo de situação. Porque quando você vai sair do laríngeo para o humeral, não é comum o paciente sentir um pigarro na hora, ele sente alguma coisa na garganta, é exatamente na hora que você está transitando de um centro para o outro. Então você está aqui fora, se você se transporta para perto, você tem que ter certeza que você conseguiu se transportar até a pele. Então se você se transportou até a pele, então você mede a distância mesmo com a sua mão lá em cima. Mas você tem que estar projetado. Não é a intenção de. A intenção de você vai ficar fazendo só calmantes. Certo? Então, numa pessoa em maca, entubada, cheia de problemas, você vai ter uma série de restrições. Mas tem coisas que são favoráveis. Quando a minha mãe estava, o problema da minha mãe de desencarnação foi leucemia aguda. Ela estava no hospital, o quadro era muito difícil. De repente ela fez pneumonia nos 2 pulmões. Os 2 pulmões dela foram totalmente tomados. Foi detectado por conta de que de repente começou a fazer febre, e a febre não baixava, e deram térmico, não baixava, e quando foram, tiveram que levá-la para fazer o raio-x. Quando fizeram o raio-x, os 2 pulmões estavam totalmente tomados de pneumococos. Quando eu cheguei no hospital, eu estava fazendo 2 passes nela por dia. Quando eu cheguei no hospital, o médico estava e disse: olha, eu tenho que lhe avisar que a sua mãe está com uma pneumonia violenta. Eu disse: quer dizer que ela achou pouco o problema que ela tinha, aí agora trouxe mais outro. Ele disse: e essa pneumonia, se a gente não controlar, está acabada. E aí eu fui, quando eu entrei, eu não tinha como ficar muito próximo dos pulmões por conta dos tubos, e até tinha em alguma região, mas não dava para envolver todos. Mesmo assim eu tentei trabalhar os pulmões, e tentei pelo lógico, o princípio, pneumonia, eu vou aplicar muito concentrado para tentar romper isso.
E devo ter feito ali, sem qualquer exagero da minha parte, de 10 a 15 minutos, e os pulmões não reagiram absolutamente nada. Quando eu vi que não fazia nada, de fora para dentro, eu digo, então agora vai de dentro para fora. Aí eu peguei o tubo de ar e a entrada de oxigênio e magnetizei todo o ar que estava entrando no corpo. Em vez de magnetizá-lo, eu magnetizei a saída das máquinas. E magnetizei para valer. Eu digo, bom, a senhora não quer receber o fluido de fora para dentro, então agora vai jogar para dentro, agora a senhora não tem como não aceitar. Eu nunca tinha feito isso e fiz para valer. No dia seguinte, a febre tinha baixado e era obrigação do hospital fazer novo raio-x. E foi um pouco mais de 24 horas. Quando fizeram o raio-x, os pulmões dela estavam limpos. Limpou totalmente. E a febre desapareceu. Você veja como é uma novidade enorme. De repente você está trabalhando magnetismo 1000 anos. Né? Tentei um convencional e o que funcionou nela foi uma magnetização totalmente direta. Magnetiza o oxigênio, se o oxigênio vai direto para o pulmão, então está tudo resolvido. Então não tem regra, agora tem princípios. E para mim foi uma lição ali fenomenal, porque essa eu poderia, algumas pessoas já tinham me perguntado, eu digo, olha, poder pode, mas eu não sabia da eficiência. É eficiente. Agora não é uma brincadeira, é algo de muita seriedade. Depois disso, o médico da UTI, ele começou a me olhar com outros olhos. E no primeiro momento era os olhos de mais um que vem inventar coisa. No segundo momento, como a leucemia estava sendo controlada, ele disse, eu não sei o que ele está fazendo, mas parece que ajuda. Depois do caso da pneumonia nela, aí eu passei a ser olhado como um colega. Porque aí você já, eu não sei o que é que você faz, mas você faz. Então é algo mais ou menos assim. Então as possibilidades são enormes. Um paciente está deitado agora numa maca, eu preciso trabalhar ele nas costas. Se eu posso virá-lo, vira. Se eu não posso virar, aplicar por baixo é inconveniente. Então eu vou me projetar para ir para as costas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você aplicar um passe nas costas você estando na frente. Não é fácil, mas é possível. Você vai ter que se projetar. E para você ter certeza, você vai ter que perguntar ao paciente se ele está sentindo onde é que você está. E é estranho que ele vai dizer, eu estou lhe vendo aqui, mas eu estou sentindo como se você estivesse nas minhas costas. Aí é sinal que você se projetou. Eu estou usando essa palavra projetar porque eu não tenho outra. Mas é dessa forma. Então o que é possível é. Agora é difícil. Não adianta eu bancar aqui o ingênuo e dizer, não, qualquer um consegue. Não, qualquer um não consegue, infelizmente. Pode até ser que qualquer um com muita experiência consiga, mas eu não sei quem consegue. Aqui mesmo no Leão nós temos bons magnetizadores que eu saiba, talvez tenha um ou dois que consiga se projetar. Então tem dificuldades, mas essa projeção a que você se refere seria um tipo de desdobramento? é um tipo de sonambulismo. Só que não pode ser um sonambulismo profundo, porque senão você não vai saber nada depois. Né? É um sonambulismo parcial, em que você sai e você vai lá para trás. Quando é só num ponto, como no caso do humeral, eu consigo fazer uma projeção localizada. Mas quando é no todo, aí é complicado. Nem eu consigo todas as vezes. Às vezes é difícil. Mas é difícil se a pessoa está no hospital, você não tem como tirar, é difícil de qualquer jeito. Não é fácil para ninguém. E quando você tem outras objeções, outras pessoas lhe travando, porque tem tanta gente para travar, para ajudar é bem pouquinha gente, mas para travar é um negócio impressionante. E ambiente hospitalar para quem foi e quem vai e aplica passe no hospital, em desconhecido, é um negócio, sabe, é complicadíssimo. Não é simples.
Quando eu estava fazendo passes na minha mãe, de repente esse médico que me olhava meio estranho, quando eu ia saindo, ele chegou e disse: posso falar com o senhor um minuto? Eu disse: pode. É porque tem uma paciente ali no fundo que ela fez sinal, mas o senhor não viu. Eu acho que ela está querendo que o senhor vá lá. Era tão bom que o senhor fosse. Só que ele não disse porque